Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 210. As escrituras do dia hoje são 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao capítulo 25, versículo 28. Em seguida vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 21. Depois vamos ler Salmos, capítulo 22, versículo 19 ao 31. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Vamos dar início à nossa leitura lendo 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao capítulo 25, versículo 28. O reinado de Joás, de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinha a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocausto na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azera e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse:
Assim diz Deus: porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém. Mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás, a conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Semeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sirite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas, segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima, descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e conduziu seu povo. Foi até o vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém os homens da tropa de Amazias tinham mandado embora para que não fosse com ele à guerra. Atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até o Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos.
quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tornou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias. Amazias, filha de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois de Amazias, deixou de seguir o Senhor. Conspiraram contra ele e em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Agora vamos ler Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 21. A nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O devido uso de dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O
que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam presunçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês e abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E agora vamos ler Salmos, capítulo 22, versículo 19 ao 31. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A prosperidade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado mais uma vez por sua participação. E amanhã estaremos aqui e daremos continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até amanhã.